Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Raquel. Por que eu tô gravando esses vídeos? Porque o autoconhecimento é muito importante. Então, se você não sabe disso, por exemplo, sobre você, você vai se cobrar mais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito preocupada, você vai se cobrar muito por isso. Então, você conhecendo, sabendo que isso faz parte da sua personalidade, você vai se entender melhor. Isso eu digo também para amigos ou para quem é um casal, né? Para você saber que cada passo que eu já falei até agora sobre a personalidade são coisas que fazem parte de você. Se caso essas coisas te incomodam e você quer mudá-las, você quer desenvolver elas para mudar elas, aí é com você, mas esses vídeos estão feitos para que cada um entenda qual é o tipo de personalidade que tem e não se comparar com o outro, não se cobrar para ser igual ao outro, mas para se entender. Por exemplo, depois que eu comecei a estudar sobre a minha personalidade, o fato de eu ser um pouco calada em grupos grandes, pessoas que eu não tenho, sei lá, intimidade, me faz sentir que eu estou sendo eu mesma, né? E antes eu ficava, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso ser legal com todo mundo também, eu preciso me envolver. E não precisa se envolver se você não quiser, né? Você tem que só saber quais são os seus limites. Então, por isso que esses vídeos que eu estou fazendo estão sendo feitos para isso, para que você também se entenda, para que você consiga desenvolver o que melhor te agrada em você e consiga, sei lá, de repente mudar o que você não gosta em você. Então, por exemplo, você que tem um namorado ou uma namorada que é o oposto do seu tipo de personalidade, né? Vendo esses vídeos, você vai entender como que funciona a mente dele ou dela, vai entender por que se comportam de tal maneira e aí você vai tentar entender melhor. E isso também com você, né? Se você sabendo como você é, você consegue explicar para a pessoa que está com você e aí as brigas diminuem, eu acho, porque aí um entende o outro, entende? Então, se você é introvertido e precisa de um tempo para ficar sozinho ou para recarregar a energia, o teu namorado ou tua namorada extrovertido, sabendo disso, ele vai falar, não, beleza, é o tempo dele. E não vai ficar tipo, ele não quer ficar comigo, ou ela não quer passar tempo comigo. Vai entender que é uma coisa que você precisa. E o extrovertido, né, se você é extrovertido e teu namorado ou namorada é introvertido, ele vai entender que você precisa sair de casa, precisa espairecer para ficar bem, né? Você precisa ser recarregado com interação social. Então, sabendo disso, você pode explicar para ele, que é introvertido, talvez não entenda, e aí vocês consigam entrar num consenso melhor. Hoje a gente vai falar sobre essa letrinha que fica aí no teste que vocês fizeram, essa letrinha que tem depois da sigla, né? ENFP-T ou ENFP-A, por exemplo. Então eu vou explicar para vocês o que cada uma significa e aí eu tenho certeza que vocês vão se identificar e vocês vão pensar, nossa, verdade, eu sou assim mesmo. E se isso acontecer, por favor, comentem, me avisem se eu tô indo no caminho certo, tá? E me diz aí, como é que são vocês, como é que vocês reagem, como é que são as suas atitudes perante algumas situações. São duas categorias das personalidades, é o T de turbulento ou o A de assertivo. E qual é a diferença entre os dois? Normalmente, eu vou começar pelos turbulentos, tá? Normalmente os turbulentos, eles se preocupam muito com o que as pessoas pensam. E não digo assim, não vou fazer isso, senão tal pessoa vai pensar isso. Não é nesse sentido. É, por exemplo, eu vou tomar uma decisão e aí eu quero fazer uma coisa, mas uma ou duas pessoas, ou mais pessoas, me dizem que aquilo não é viável, não é bom eu fazer. Então o turbulento, ele muito provavelmente não vai fazer porque duas pessoas disseram que não é viável. É basicamente isso. Então ele se preocupa muito com a decisão que ele tomou, ou ele se preocupa muito com a escolha que ele fez. Então, por exemplo, ele decidiu viajar, por exemplo, e aí durante a viagem ele fica tipo, será que eu estou fazendo bem em viajar? Será que eu não deveria estar usando esse dinheiro para outra coisa, ou etc. Então ele se preocupa muito com as escolhas, com as próprias escolhas dele. Ele chega a duvidar das escolhas que ele faz, né, mentalmente, né? Então, assim, se uma pessoa ela gosta muito de bolo de chocolate, eu falei disso no outro vídeo, eu não sei porque que eu estou usando o mesmo exemplo, mas tudo bem. Se ela gosta muito de bolo de chocolate e aí duas pessoas dizem que chocolate vai, sei lá, deixar ela mais ansiosa, por exemplo,
E ela sabe que chocolate funciona com ela e ela não fica ansiosa. Mas ela ouve as duas pessoas dizendo, ou uma pessoa, assim, que não sendo ela, ela se baseia bastante no que a outra pessoa tá falando, né? Então, é isso. E aí o turbulento também, ele se preocupa bastante com o que ele falou, com o que ele fez. E ele pensa muito no passado. Então, ele frequentemente ele fica pensando nos arrependimentos que ele tem, ou nas coisas que ele fez, que ele deveria ter feito diferente, ou ter falado diferente. Então, o turbulento, ele sempre vai ficar preocupado com alguma coisa, tá? Se ele encontrou uma pessoa na rua e ele falou de um jeito com a pessoa, provavelmente quando ele chegar em casa, ele vai pensar, nossa, eu poderia ter falado isso também, ou não deveria ter falado isso. Então, os turbulentos, eles são literalmente turbulentos. A mente deles estão sempre pensando em alguma coisa, sempre projetando, sempre planejando. Normalmente eles acordam quando eles vão trabalhar, eles ficam colocando na mente deles o que eles precisam fazer no trabalho, o que eu preciso fazer hoje. E aí eles estão sempre nesse turbilhão, né? Como o próprio nome diz. Tá, então se você é turbulento, já comenta aqui embaixo, me deixa saber, beleza? E os assertivos, eles são o contrário disso, são pessoas que eles confiam um pouco mais em si, digamos. Eles tomam decisões e eles pensam, não, o que está feito, né? Eles podem até ficar pensando, tipo, poxa, acho que eu falei alguma coisa que não foi legal naquela hora e tal, mas logo eles tiram isso da cabeça, isso não vira uma ansiedade deles, né? Então os turbulentos, eles são mais propensos a ter ansiedade e depressão, porque eles estão ansiosos, sempre ansiosos com o futuro, com o que vão fazer, e sempre preocupados com o que fizeram no passado. Beleza? Então os assertivos, eles têm essa confiança em si, eles são mais autoconfiantes, né? Eles tomam decisões baseadas no que eles acham. Então se alguém vier falar, esse bolo de chocolate vai te dar ansiedade, então eles vão falar, não, comigo não é assim não, vai dar tudo certo. Então eles ficam naquilo. E os assertivos também, eles são mais calmos, né? Eles são organizados mentalmente. Então, eles não estão sempre pensando em alguma coisa. Então, os assertivos, eles têm uma organização mental melhor e eles retêm a informação mentalmente. Eles raramente anotam coisas, ou eles olham listas ou planilhas para se basear para fazer alguma coisa. Então, normalmente, eles guardam na cabeça deles. É mais organizado mentalmente. Vou dar um exemplo de mim. Né, eu sou INFP A, de assertiva. Se você me dá uma lista de coisas para fazer, provavelmente eu vou esquecer alguma coisa, mesmo estando escrito lá. Agora, se você me fala, faça isso, isso e isso, eu vou fazer até mais do que você pediu. Né, que a minha organização mental é interna. Né. Os turbulentos, eles precisam anotar em algum lugar para que eles lembrem. Isso não estou falando de memória das pessoas, mas é na retenção de informação. Tá, então, normalmente pessoas assertivas não gostam de assinar contratos, por exemplo, ou de coisas que estão pré-determinadas para que elas façam. Elas gostam de uma coisa mais livre, né? Elas gostam de improvisar. Já os turbulentos, eu tenho até um exemplo, eu tenho uma amiga, né, provavelmente ela vai assistir esse vídeo e vai saber que é ela, que eu conversava com ela e ela sempre anotava. Né? Ela é INFP-T e ela sempre anotava. E aí, passados uns dias, eu falava, lembra de tal coisa que eu falei? E aí ela pegava um monte de papel no bolso e ficava, tá, sim, eu lembro. Para ver a diferença, se você é T, você já sabe que é T, por essas características que eu tô falando. Se você é A, também. Tá? Então, assim, no trabalho, são pessoas que estão sempre preocupadas se estão fazendo alguma coisa certa, se estão fazendo errado. São pessoas que elas se preocupam muito em melhorar. Pessoas T, elas se preocupam em melhorar, em ser melhores pessoas, em fazer melhor, em deixar o pessoal bem, em melhorar o mundo, assim, mas de uma forma mais estressante, uma forma mais agitada. Os As, de assertivos, eles têm essa preocupação também, mas é ali na calma. Tá, eu sei que um amigo tá triste, eu vou pensar em várias coisas, soluções, várias coisas para deixar ele bem, né? Mas de uma forma mais calma. Agora o T, se você contar um problema para ele, durante o dia todo dele vai pensar, caramba, tal pessoa tá passando isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o estresse é
digamos, benéfico, porque fazem com que eles tomem decisões. O estresse é um empurrãozinho que eles precisam, né? E o A, os assertivos, eles já lidam com o estresse como apenas uma consequência da situação. Então, eles, né, não ficam tão preocupados, né? Eles organizam ali o que vão fazer e fazem, né? Então, basicamente, essa é a diferença. E aí, você é A ou T? Me conta aqui nos comentários, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada, é só apertar um botãozinho ali, tá? E assistam os próximos vídeos, creio que vocês vão gostar. Eu tô fazendo algumas enquetes no Instagram, tô me baseando nas respostas de vocês para fazer nos próximos vídeos, então respondam lá, tá? Todo dia eu faço algumas e espero que vocês gostem, beleza? Tchau, tchau!